todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes, né, Miriam? Com certeza. Fala do nosso trabalho. E a gente convida vocês para conhecer o nosso trabalho no Centro Espírita Alta de Souza, que acontece todas as segundas-feiras às 20 horas. E se você não puder levar seu animal para fazer tratamento espiritual, você pode mandar um e-mail para nós no marcelbenedetti@terra.com.br, onde você vai indicar o nome do animal, a espécie, o motivo do tratamento, o endereço e também o nome do tutor, que é importante. E se você, e lembrando também que as vibrações são entre 21 e 21h30, as vibrações à distância. Quando você envia o e-mail, a gente já envia como proceder no tratamento espiritual à distância. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso site, que é marcelbenedetti.com, e o nosso Face, Grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti. Tá certo, falei tudo. Falou tudo, perfeito. E a gente acabou o nosso curso, né? Graças a Deus. Então, para quem está fora do país, que foi pedido para a gente, está aí disponível, é só entrar no YouTube, se inscrevam no YouTube, que é o youtube.com/TV Webluz. A gente também está agora, esses meninos fantásticos, né? Então também com a Rádio Webluz. Tá bem legal, gente. E tem o site deles, que é www.tvwebluz.com.br. Então lá também é um outro canal para vocês poderem ver os nossos programas anteriores e também outros programas da TV. A gente deixa um beijo para os meninos aí que são fantásticos aí com a gente. Estava fazendo as contas, já vai para 4 anos que a gente está com eles aqui. Nossa, há muito tempo já. Há muito tempo que eles estão aguentando a gente aí. A gente está com um programa novo hoje, né, Miriam? Acabou o curso. 2018. 2018. Então a gente estava pensando, né, Miriam? Falei, tá tão difícil as coisas. Parece que é uma complicação. Desculpem. É uma complicação das pessoas entenderem, para a gente entender, realmente, será que a lei de amor vale para todo mundo? A lei de amor vale para os animais? Com certeza. Somos todos filhos do mesmo pai, né? Mas como a gente tem que provar tudo, né? Não adianta a gente falar que os animais têm alma, que têm sentimentos, que são seres sencientes, que são seres conscientes, que a ciência já provou isso, o espiritismo já provou isso, a gente tem que continuar provando tudo, não tem jeito, né? Falando do Evangelho, né, Miriam, é a parte moral da Bíblia, que é a única que nunca foi adulterada. E é um modelo de conduta para a gente, né? E será que no Evangelho se fala dos animais? Ou pelo menos se dá uma dica? Como que o Evangelho... Então hoje a gente vai tirar o programa basicamente sobre o Evangelho e no final sobre o Livro dos Espíritos, sobre que tudo bate, tudo né? tá igual. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, como hoje eu tenho a lei de amor dos animais, ele fala o primeiro mandamento, o maior mandamento, no primeiro item já é o maior mandamento, né? Falando sobre os mandamentos das leis de Deus. No item 4 ele fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem como normas de conduta, como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Nossa, parece tão simples, né? Simples isso, né? Mas como é difícil a gente praticar, né, amiga? Nossa, respeitar o outro, amar o outro. É tão simples, gente. Você reparou que aqui em nenhum momento ele falou que o outro é um ser humano, né? Não. Quem é seu próximo? O outro, ele fala próximo, ele fala semelhante, ele não fala ser humano. Não. Gandhi explicou muito bem isso, né? Semelhante, o próximo, tudo que tem vida. Tudo que vive é teu próximo. Por que ele explicou isso, né, amiga? Porque se a gente pensar,
não precisa nem pensar muito, né, gente? Se a gente é filho do mesmo pai e Deus criou tudo, se nós somos parte da criação dele, todos nós somos irmãos. Né? Desde a natureza, tudo nós fazemos parte dele. Então, quem é meu próximo? Hoje pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma planta. Quem é meu próximo? Né? Então, quem está mais... quem que eu posso auxiliar? Quem é meu próximo? Por isso que ele fala próximo, né? Quem tá. Não é só da família, é qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer planta, você pode ajudar qualquer ser da natureza. A gente precisa aprender a ver a verdade de Deus no seu sentido total. E o que é ver a verdade de Deus no seu sentido total? Tudo que não foi criado, a gente vai ver depois, mas tudo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Foi criado por Deus, são nossos irmãos. É simples assim. É muito simples. É simples. Na verdade, é muito simples, mas o que nos atrapalha, né, Miriam? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Orgulho, preconceito. Que a gente vê o nosso próximo, primeiro, como seres... Se você é casado, vê o seu marido, né? Se não é, vê a família consanguínea. A gente não consegue perceber que o próximo envolve tudo. Todas as criaturas de Deus. Porque um dia nós vamos literalmente ser irmãos, né? Tomar essa consciência de que somos todos irmãos. Né? Jesus foi exemplo disso, né? Ele não separava ninguém, todos eram próximos, né? Sem dúvida. Aonde ele passava era isso, né? Então, por isso que ele, quando ele contou a parábola do bom samaritano, ele deixou bem claro, né? Quem é meu próximo? Quando ele perguntou do levita e do doutor da lei, quando ele passou, né, o sacerdote. Então, quem que era o próximo? O samaritano, que na época era totalmente odiado pelo povo judeu, né? Então, assim, ele viu do próximo, e ele podia falar, não, ele não é samaritano, não é da minha tribo, não é da minha cidade, eu não vou cuidar dele. Mas ele viu ele como próximo, né? Sem dúvida, né? E no mesmo capítulo, que esse capítulo é lindíssimo, eu repito, é amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. Nas instruções dos Espíritos, numa mensagem de Lázaro, tem um pedacinho que ele fala sobre a lei de amor, que ele fala assim, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, presta bem atenção nisso, o homem só tem instintos. Qual que é o ponto de partida? É o princípio inteligente. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Ou seja, mesmo que nas entrelinhas, o que ele está dizendo aqui? Que nós começamos pelo princípio inteligente. A gente repete, princípio inteligente, espírito, alma, é tudo a mesma coisa. É só o começo de tudo, né? O princípio inteligente. Nós começamos pelo princípio inteligente. Então, à medida que a gente vai passando por essas fases e vai evoluindo, como ele diz aqui, a gente nós vamos nos modificando, vamos melhorando a nossa condição moral e vamos aprendendo o que é o amor. Certo? Na fase da humanidade a gente aprendeu? Ainda não. Com certeza não, né? Com certeza não. Muito provavelmente a gente vai aprender lá em cima, como arcanjo, assim, né? Depois de viver várias reencarnações, a gente aprender muito, evoluir muito. A gente está muito longe ainda disso. Está muito longe. Se você olhar o planeta hoje, né, você vê, assim, a gente tem guerra, e a gente muitas vezes ignora isso, né? Como se a gente colocasse uma redoma de vidro, a gente esquece essas coisas, né? O sofrimento do outro. Então a gente precisa mudar. Talvez a gente não possa ajudar o pessoal lá na Síria, que está sofrendo muito, as crianças, tudo isso que está acontecendo. Mas a gente pode, pelo menos, fazer uma vibração, uma oração, para que o nosso planeta mude, para que a gente consiga, que o homem entenda que a gente precisa mudar. Exatamente. E ele continua, o Lázaro. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. A gente ainda está mais próximo do ponto de partida, né? Muito próximo. Muito próximo, né? Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar esses, sufocando os germes latentes da matéria. Enquanto a gente não... Qual que são os nossos instintos? Infelizmente falando, de todos nós, a maldade. A maledicência, a maledicência, o preconceito, o orgulho, a vaidade.
Todos nós ainda possuímos O egoísmo. Exatamente. O egoísmo. E a gente ainda se acha, né? Acha E que os somos animais, os melhores, né? aqueles que alguns consideram só vivem por instinto e tudo mais, muitas vezes eles não mostram esse amor ao próximo, esse Muito amor, mais esse do que a sentimento gente. muito mais do que a gente. Então a gente vê animais de outras espécies ajudando, que você acharia um absurdo, né? Fazendo amizade. E assim, outro dia estava no Face, assim, um pastor alemão e uma coruja. Quem imaginar que um pastor alemão e uma coruja iam ser amigos, né? Um porquinho e o gatinho, né? O cavalo e o gato. Então, assim, outro dia é uma cachorra que adotou os filhotes de gambá, porque a mãe havia sido morta e os gambazinhos grudaram nela e ela cuidou. Então, são espécies totalmente diferentes, né? Que mostram São esse amor ao exemplos de próximo. solidariedade, de E de amor altruísmo, de amor amor ao ao próximo, próximo. de caridade. Coisa. Será que se uma mãe abandona um filho e a gente vê, o que, que a gente faz? Leva para casa e tenta adotar ou leva para um orfanato? A gente leva para o orfanato. Né? A gente não... Um animal, às vezes a gente leva para casa, né? Mas a gente não tem esse... E eles demonstram isso o tempo todo, né? Não só os animais domésticos, como os selvagens também você vê que tem esse amor. Sem dúvida. Esse auxílio, né? Auxilia um outro. Então a gente hoje com a internet a gente vê vários vídeos de animais salvando o outro e de espécies diferentes. Que poderiam ser até o predador ajudando a presa. Exatamente. Ou seja, mostra um exemplo da não covardia. Eles não são covardes, né, Miriam? Eles não tentam se aproveitar da fraqueza do outro. Coisa que o ser humano muitas vezes faz. Então, quanto que a gente não tem que aprender com eles, né? E ele continua. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar esses, sufocando os germes latentes da matéria. Eu repeti isso daí, porque o que acontece com a gente? Às vezes a gente se deixa dominar pelo instinto. Aí a gente fala, não, o animal só tem instinto e o homem tem inteligência. A gente está lá, procure lá a aula sobre instinto e inteligência que a gente já deu. Tanto os animais quanto a gente, nós temos os dois. Instinto e inteligência. Senão nenhum de nós sobreviveria. Né? O instinto faz a gente ter medo, às vezes, de alguma coisa, e esse medo nos protege. Né? A falta de medo nos deixa muito expostos. Né? E continuando no mesmo item, na lei de amor, só que um outro espírito, o Femelon, ele fala assim, o amor, é muito lindo isso, é de essência divina, desde o mais elevado até mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tens podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por ser, ou um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. O que ele quer dizer com isso, né, Miriam? Que todo Que mundo um tem dia amor. todo mundo vai melhorar. Porque aquela sementinha está ali. A sementinha do amor está ali. Porque Deus plantou. A gente pode negar, a gente pode se recusar a ter esses sentimentos, mas está ali. Todo mundo Um tem dia essa vai semente. desabrochar. Todo mundo tem esse amor dentro, porque a gente é filho de Deus, né? Se somos todos filhos de Deus, Deus é o amor, então a gente tem isso. Agora, mas aqui a gente está aprendendo a desenvolver isso. Ele não deu simplesmente, ele deu porque que a gente aprendesse. Por isso que a gente passa por diversas etapas, diversos estágios, para a gente conquistar isso e cada vez mais a gente ser mais puro, mais sutil. A gente ainda está num planeta muito, muito difícil, muito duro, com muitas provas e expiações ainda. Mas a gente está partindo para a regeneração, né? Sem dúvida. E mesmo no mundo de regeneração ainda vai existir dor, mas vai existir o mal. Mas essa dor vai ser mais amena e o bem vai sobressair sobre o mal. Sem dúvida. Não, a gente precisa entender, né, que, por exemplo, a gente trouxe esse tema hoje porque a gente tem visto muita revolta, né? Claro, existe os maus tratos dos animais, existe, não dá para ser cego. Mas existe também os maus tratos dos seres humanos, né? A natureza. A natureza, no geral, né? Que nós fazemos parte. Então, porque as pessoas arrancam uma árvore e não têm noção das consequências, né? Sem estatística, não, cada árvore um minuto a menos, não é isso. Mas que uma árvore a menos significa um pouco mais de gás carbônico, é o processo da fotossíntese. É simples esse processo. A planta absorve o gás carbônico e libera o oxigênio.
Se você arranca uma árvore, é um pouco a menos de oxigênio para nós. E quem um mora em pouco São a Paulo mais diz. Exatamente. E quem mora em São Paulo sabe disso. Então, assim, você polui o rio, você acaba com as árvores, né? Então, assim, quando você tira tudo isso, não, você asfalta tudo. Por que né? que nas cidades as metropolitanas a chuva é mais pesada, né? Os raios e trovões ficam mais pesados? Né? Isso é uma questão climática. Você arranca uma árvore, então fica só no cimento. Aquele calor bate, quando volta para a atmosfera, dá aquele choque com a nuvem, e aí que acontece os temporais, que acontece tanta desgraça. A árvore, ela ameniza muito isso. Fora né? que fica um solo mais absorvível. Né? Exatamente. Então, assim, a gente não está falando de uma questão... A gente precisa aprender que esse amor deve se estender a todas as criaturas de Deus. E as criaturas de Deus incluem o mineral? Sem Sim. dúvida. Inclui o vegetal? Também. Os animais e o próprio ser humano. Né? O Chico dizia uma frase, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. E é uma realidade. Com certeza. Porque você não pode até não... Tem pessoas que não gostam, tem medo, mas é diferente de você maltratar. Você tem que respeitar. Você não gosta, tem medo, não faça nada. Ajude, não dê veneno. Não precisa fazer nada que maltrate. Né? Então, esse é o respeito que a gente... Aí, a partir daí, a gente já começa a ter respeitar o outro ser. Exatamente. E ter a esperança num futuro melhor. Para nós também. É difícil. Essas pessoas que maltratam, né? Hoje a gente não faz mais isso, mas a gente não sabe no passado. O que a gente São, aprontou. como diz o Emmanuel, são séculos de Se reencarnação. a gente Erros ainda milenares, tá, erros milenares. Erros milenares. Se a gente ainda está aqui na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, boa coisa a gente não foi. Com Isso certeza, não adianta fugir. Mas, assim, tem esperança para o futuro? É evidente. Um dia o amor vai falar mais alto e a gente vai conseguir realmente cumprir as leis de Deus. E o Fenelon, ele completa. Disse por um ser um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo os objetos materiais. Espécie de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral. Resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, olha isso. Não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações. No ato da criação, esses germes se desenvolvem e crescem com a moralidade e a inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. É lindo isso, né? É lindo. E é é lindo, interessante é muito lindo. que a gente vê isso, até quando a gente faz um trabalho de... Quando a gente está nos obsessão, que você tenta falar com aqueles espíritos endurecidos, e quando você consegue descobrir algo que ele gostava, ele se abre de uma maneira, assim, que ele amava, ou um animal, ou uma pessoa, ele se abre de uma maneira, tanto que você consegue chegar até ele, que consegue recuperar esse espírito. Então, porque você mostrando está que trazendo à tona aquele sentimento de amor. Então a gente precisa aprender a não fazer isso só em sessão mediúnica, a fazer isso na nossa vida diária, quando a gente sai da casa espírita. Então por isso que a gente insiste nessa questão. Assim, é duro você ver alguém maltratar um animal e não desejar o mal àquela pessoa? É difícil. É difícil, mas é importante a gente vencer isso. Por quê? Porque quanto mais amor você depositar para aquela pessoa que está fazendo o mal, que a gente pode estar incluído entre eles, mais sensível ao amor ele vai ficar. E mais rápido ele vai mudar de opinião em relação a isso. Aos maus tratos, não só aos animais, agora, como a todo o resto. Quem mora em São Paulo, isso é uma prova assim todos os dias. Sem dúvida. Mas nada por acaso. Como disse o Chico, ninguém erra de endereço. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas. E na cidade certa. Na cidade certa, no país certo. Mas graças a Deus a gente está no Brasil. Na França o espiritismo praticamente acabou. E aqui não. Está crescendo a cada dia. Graças a Deus. Então a gente, por hoje, a gente fica por aqui. E que essa lei do amor aos animais e a tudo possa reger o nosso dia a dia. Possa reger o nosso dia. Muito bom, amiga. Nosso dia a dia. E possa mover as nossas ações, né? Na nossa convivência com as pessoas, com os animais, com as plantas e com os minerais também. Então fiquem com Deus. Um grande beijo a todos e até a próxima. Até a próxima.